Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É com muita alegria que nesta noite estou aqui juntamente com os irmãos, nesta noite Black, para podermos louvar e exaltar o santo e poderoso nome do Senhor nosso Deus. É com muita alegria mesmo, irmãos, né? Porque servir e conhecer um Deus tão poderoso, que é o único Deus, não há outro, só há esse Deus maravilhoso que nos amou, que nos ama e que continuará nos amando eternamente. E a este Deus seja a honra, o louvor, a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, aleluias, em João, capítulo de número 4, glórias a Deus, para a nossa meditação nessa noite. Quero agradecer aqui o nosso querido pastor Orlando Dias, que não pôde estar aqui devido a um resfriado e está um pouco debilitado, não podendo estar aqui conosco, mas eu atrasei um pouquinho porque eu estava ali conversando com ele no telefone, e ele pediu para que nós orássemos pela vida dele, para que passe rápido, né? E sabemos que resfriado tem um período, né? Mas sabemos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Quero agradecer também nosso irmão Felipe, né? Que está aí organizando essa noite Black. Que Deus continue abençoando os irmãos. 9ª noite Black. Se eu não estou com o óculos errado, é isso mesmo, né? É só eu que estou enxergando 9ª noite Black? Tem mais alguém enxergando aqui? Ou estou sozinho? Amém? Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor em João capítulo 4, aleluias, eu vou fazer uma leitura rápida e enquanto os irmãos permanecem de pé, diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe: dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar
onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Confesso aos irmãos que não é muito fácil pregar aqui na sede. Não é fácil, né? Se você acha que é fácil, né, pede o pastor Orlando e vem cá pregar um dia. É simples, né? Estou vendo ali pastor Paulo Marcos. É ele mesmo, né? Eu estou usando o óculos, Paulo, e aí quando eu ponho o óculos de longe eu não enxergo, quando eu tiro aí enxergo um pouquinho, mas está embaçado porque não estou muito acostumado. Está ali também o pastor Luiz Ricardo, né? E a gente sabe a dificuldade que é, irmãos, quando temos que trazer uma palavra àqueles que precisam ouvir uma palavra, não de homem, mas uma palavra de Deus. Porque a necessidade do seu coração é uma necessidade de vida e morte. A necessidade do seu coração é uma necessidade de vida ou de morte. É importante, irmãos, nós não brincarmos com a seriedade que é a vida, porque a vida, como diz na palavra, ela passa muito rápido. É um sopro. Eu lembro-me quando eu tinha os meus 14 anos e corria ali, 13 anos, corria pela cidade de Tutinga, indo para a beira dos lagos, para a beira do rio, pescar, nadar, caçar passarinho, e fazia um monte de coisa de moleque. E era uma alegria, ia para a escola, jogava bola. Isso parece que era ontem. Estou eu aqui, já com os meus 45 e pouquinho, para 46, e parece que alguém me deu alguns dias de vida e a gente não percebe os dias que se passaram. Você que está aqui, que talvez esteja me ouvindo, lembre-se disso, porque os dias se vão rápidos demais. E nessa rapidez, eu quero te dizer nessa noite, que tem alguém que é inimigo de nossas vidas. Parece teoria da conspiração, mas não é não. Ele está aí. Ele está ao derredor, rosnando como leão, buscando a quem possa tragar. E a palavra, ela é séria quando fala sobre esse inimigo. Se você olhar lá no livro do Gênesis, você vai encontrar ele ali tentando Adão e Eva. Você vai entender a mensagem. Eu sei disso, o Espírito Santo corrobora, ele nos ajuda. E ali o inimigo de nossas almas, ali já nos primeiros humanos da terra, com sua sagacidade, com sua astúcia, ele implanta uma mentira. E não era a primeira vez de sua mentira, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Segundo os teólogos, ele ali na sua rebelião no céu, ele já prega uma mentira, e com sua mentira ele consegue derrubar 1/3 dos anjos do céu. Ele prega uma mentira, dizendo que ele subiria até as mais altas nuvens e colocaria ali o seu trono, e seria semelhante a Deus. Mas Deus o lançou lá de cima, porque no coração dele cresceu, nasceu, ele gerou, ele concebeu a mentira. E no jardim do Éden, ele implanta a continuidade de sua mentira, enganando os humanos daquela época, Adão e Eva. E ele fala:
Deus falou que se vocês comessem do fruto da árvore da vida, vocês morreriam? Não, não é bem assim, porque quando vocês comer, vocês vão ser iguais a Deus. É o mesmo princípio, distorção da verdade, distorção da realidade. Abrindo um parênteses, um certo dia alguém chegou para mim e falou assim, eu não acredito em Deus. Eu falei assim, você não acreditar em Deus não tira a existência de Deus. Você não acreditar em Deus não faz com que Deus deixe de existir. Há muitas pessoas nessa terra, irmãos, muitas pessoas, muitas mesmo, né? 6 bilhões, milhões, sei lá, é número demais que eu nem sei quantificar. E às vezes a gente acha que o mundo é só nós, não parece? Você entra para dentro da sua casa, é só você, sua família, aí de repente você sai na rua, é só os seus vizinhos, e aí você sai pelo seu bairro, não, é o meu bairro, aí você sai na cidade de Lavras, nossa, tem a cidade de Lavras. Faz um teste um dia, pega um avião e sai voando para você ver, e você vai ficar assustado. A quantidade de mais coisas que tem, de pessoas que tem além de nós. E quando ali no jardim do Éden, Adão e Eva, enganados pela serpente, foi dito a eles que, não, vocês não vão morrer. Ali, eles deixaram que a mentira de Satanás os enganasse. E dali até hoje, dali até cá, até onde nós estamos, você acha que ele parou de tentar te enganar? Você acha que ele parou de tentar te iludir? Você acha que ele parou de tentar fazer com que você não veja a realidade, a verdade estabelecida por Deus? Porque lá em João 14 diz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que conversou com esta mulher, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E às vezes nós ficamos, irmãos, bloqueados por mentiras e não enxergamos a verdade. Às vezes nós ficamos em bolhas, parece que cada um tem uma bolha, né? Um está preocupado demais em conquistar um carro, o outro está preocupado demais em conquistar uma casa, o outro quer formar, o outro quer ter uma família, e não é errado essas coisas, mas o problema é quando você se clausura nessa busca incessante, e você acha que isto é a realização da sua vida. Não, não é. Quando você conseguir conquistar, você vai conseguir, eu sei que vai. Você vai ter a sua casa, você vai ter o seu carro, você ainda vai ser um empresário, eu não duvido disso, não duvido. Tem muitos que já são. Mas isso nunca será a realização da sua vida. Porque quando eu olho na Bíblia, foi cantado nessa noite, que nós fomos criados para louvar e adorar. Eu vejo esta mulher aqui, irmãos, ela estava na sua bolha, na sua limitação do seu entendimento, cegada pelas suas concupiscências, cercada pelos seus desejos, cercada pela sua própria vontade de alcançar algo que a preenchesse. E ela não havia conseguido, já havia trocado de marido várias vezes. Quem aqui que já é casado não falou assim, meu Deus, eu acho que eu errei, se eu tivesse casado com outro tinha dado certo. O problema não é a outra não. Às vezes a gente acha que o problema é os outros, né? Eu brinco muito com a minha esposa, né? Lá em casa nós temos um hábito de confidencialidade. Eu nunca escondi nada dela, nada. Nem que passa na minha cabeça dos meus sonhos. Não, eu conto para ela, para que ela saiba com quem ela está dormindo. Ela tem que saber. Porque tem muita gente que, envolvida pelas mentiras de Satanás, pelas mentiras, eu costumo dizer lá no Vista Alegre, eu tenho aqui algumas ovelhas minhas, né?
Está ali a irmã do Selene, está o Leozinho, né? Está ali a nossa irmã Keila, está o Fabrício, que era ovelha minha, ainda é. Ele pode até fugir para cá, ficar uns dias sem lá. Cadê ele? Cadê o Fabrício? Sumiu. Esse some. É ninja, né? Está lá embaixo. E aí, né, eu sempre falo lá, às vezes, irmãos, a gente acostumou com mentira, e tem gente que tem uma habilidade tão grande de contar mentira e de viver no engano, que ele consegue enganar até ele mesmo. Já viu aquela pessoa que conta uma mentira tão bem contada, que ele acredita na mentira que ele contou? Né? Tem, meu Deus! E às vezes eu fico lendo a Bíblia e olhando, e eu fico assim, Anderson, você não está contando mentira para você não? Você não está acreditando não? Vai buscar na palavra, porque a Bíblia, ela é a nossa regra, ela é o nosso manual, a Bíblia é, irmãos, o nosso estatuto, a Bíblia é tudo que nós precisamos para manter uma vida coerente, baseado na verdade. E nós temos um problema muito grande, que nesses dias estão aí muitas pessoas, tem um tal de site GPT, eu moro na roça, se eu falar errado aí, os irmãos corrigem, né? Estão querendo fazer uma Bíblia baseada no site GPT agora, né? E fazer umas mudanças, porque estão dizendo que a Bíblia é ultrapassada, e tem que tirar algumas coisas. Tome cuidado, porque tem muita gente que às vezes está dentro da igreja, e acredita que tem coisas na Bíblia que precisa mudar. Meu Deus, toma cuidado, são mentiras sutis de Satanás. Quando alguém vem falar para você assim, irmão, estou falando baseado em muitos anos de experiência, muito tempo lendo a Bíblia, estudando e observando a minha vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. As coisas todas começam de pouquinho, e aí a gente cede um pouquinho, cede mais um pouquinho, e de repente a gente não consegue voltar. Eu já conversei com muita gente desviada da igreja, que saiu da igreja, desviou pelo caminho, por outro caminho, e aí, por que você não volta? Não, eu quero voltar, mas é isso, é aquilo, é tanta dificuldade, e a gente que está na casa do Senhor, na igreja, mas é tão fácil, é só você voltar para a igreja, larga aquilo e fica aqui. Mas tem umas coisas, irmãos, que as pessoas não conseguem largar por causa desses desvios, e são coisas que são necessárias. Você que é pai, né, sabe, o filho levanta de manhã cedo, você já fala assim, escovar dente. Quando é pequenininho, você pega na mão e vai lá escovar dente, não é assim? Escovar dente. Mas aí o filho, eu já fiz isso. Mas para que escovar dente todo dia? Né? É até o dia que sentir dor de dente, né? Aí depois você fala assim, meu Deus, se eu tivesse escovado o dente umas 3 vezes a mais, talvez já não estava sentindo essa dor, né? Coisa simples. Para quem tem problemas, né, de ordem, né, doença alguma, principalmente as doenças que são ligadas cardiovasculares, pressão, né, diabetes. A maioria das pessoas sabem que estão não todas, né, mas a maioria sabe que estão nessa situação por causa de hábitos alimentares, por causa de hábitos físicos. Mas, não tinha importância, não tinha. E aí chega um momento que não dá para voltar, e aí fica com dificuldades, e aí tem problema, aí tem que tomar remédio. Meu Deus, eu passo por isso, por situações assim, né, com pessoas na minha família, e aí você fala, tem que fazer dieta, mas aí habituou tanto comer o bendito açúcar, que a pessoa prefere morrer do que largar de comer açúcar, de parar de comer um pãozinho de sal, comer um biscoito, prefere morrer. E aí você fala assim, meu Deus, o que é isso? A pessoa está agarrada por causa de princípios, irmãos. E biblicamente falando, se você continuar se desviando da presença de Deus, passando por cima de princípios divinos, você vai ver a consequência lá na frente. Em nome de Jesus.
se encurve diante da presença do nosso Deus Todo-Poderoso, se submeta à vontade soberana de Deus, e você vai ver que Deus prolongará os seus dias aqui na terra, e ainda vai te levar para morar no céu, na glória. E aí quando eu olho essa mulher sentada ali no seu mundinho, preocupado com a sua situação, e sabe o que eu vejo aqui? O próprio Senhor Jesus Cristo diante dela, e ela não percebe. O próprio Senhor Jesus Cristo falando com ela, e ela não percebe. E Jesus dando ensinamentos para ela, e ela não percebe. E Jesus fala de fundamentos para ela, e ela tem dificuldade em entender. Eu tenho, irmãos, com 45 anos, eu tenho dificuldade, Paulo Marcos, né? Paulo Marcos me salvou lá na Cidade Nova. Eu ia pregar lá, ele chegou, falei assim, prega aí, meu filho. Ô, glória, pastor, uma benção, né? A gente pede e ele obedece, irmão. Meu Deus, baita daquele homem, pastor, né? E eu, meu Deus, o que eu sou? Não sei nem o que eu sou, Luiz Ricardo, pastor Luiz Ricardo, né? Nosso irmão pastor Luiz Ricardo, né? Está ali também a irmã Daniela, esposa do pastor Paulo Marcos. Eu tenho que falar devagarzinho, que eu misturo os nomes tudo, né? E aí a gente batizou no mesmo dia. Lembro-me do pastor Orlando, Antônio Cerqueira, né? Ainda no dia do meu batismo, me levou lá na roça, lá onde eu moro, né? Num Monza que ele tinha, verde, né? Meu Deus, e o homem era do pé pesado, né? Acelerava mesmo. Glória a Deus, homens maravilhosos de Deus na nossa vida. E essa mulher, irmãos, estava no seu mundinho. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes Deus senta do nosso lado e quer nos ensinar. Sabe o que a gente faz? Você não tem corda, o dom da vida. Você não tem um balde para tirar a água. A gente põe limitação em Deus. O Senhor me mudar, eu não vou mudar, não. Não tem nada que me muda. Tem sim, meu querido. Uma coisa que eu falo muito lá no Vista Alegre: o tempo, o conhecimento muda a nossa cabeça. Aquela mulher, ela começa a mudar de comportamento quando ela começa a entender que aquele homem que estava falando com ela não era somente um judeu inimigo dos samaritanos, mas era alguém que tinha um poder divino, que tinha sobre ele uma autoridade divina, e ela até acha que ele era só profeta, mas ele é e sempre será muito mais que um profeta. Uma pergunta que eu faço para você hoje: quem é Jesus para você? Um profeta? Um milagreiro? Alguém que vai solucionar os seus problemas e ir embora? Ou o autor da sua vida? Quem é Jesus? E não adianta falar mentira, não, irmãos, porque os nossos atos no dia a dia, Paulo Marcos, conta quem a gente acredita, né? Como a gente acredita em Deus. Não adianta eu falar assim, não, tu és o Senhor, o Criador, igualzinho Pedro, né? Quem os homens dizem que eu sou, Pedro? Uns dizem que tu és João Batista, ou diz que Elias, um dos grandes profetas. E tu, quem você acha que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Passa um pouquinho, Jesus disse, mas os teus atos me negarão. Fala com a boca, mas os atos dizem o contrário. Eu sempre pus no meu coração, irmãos, já estou terminando, sempre pus no meu coração, nunca falar aquilo que os homens querem ouvir, mas falar aquilo que nós precisamos ouvir. Eu não estou aqui nessa terra só em busca de uma meta meramente material. Não, irmãos, eu estou aqui porque eu tenho uma função estipulada, dada, comissionada por Deus. Por mais simples que aos seus olhos possa parecer, mas eu quero, todas as vezes que Deus me chamar,
fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, com sinceridade. Eu não nasci para, eu não sinto que eu nasci para pregar, mas todas as vezes que alguém me chama, Deus fala assim, vai. E eu falo assim, Senhor, eu só vou se o Senhor falar com alguém, eu vou. E eu estava em casa, e Deus me mostrava vários corações preocupados com as coisas desta vida, preocupado com os problemas da vida, angustiados, correndo atrás, buscando, e o coração atribulado mesmo, e a pessoa não consegue enxergar, assim como aquela mulher samaritana, não consegue enxergar Jesus do lado, olhando para ela e dizendo, meu filho, minha filha, olha para mim, eu sou Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, eu morri na cruz para te salvar, eu preparei tudo para você, eu tenho um projeto de vida com você, e é muito maior do que o projeto que você tem, é muito melhor, porque eu te fiz, eu te criei, eu te formei, e eu estabeleci coisas para a tua vida. E as pessoas que ouvia Deus, não estava se importando, apesar de ouvir e ver Deus falando, ignoram a voz de Deus. E quando eu vejo o autor da vida, o todo criador, irmão, irmã, aquele que criou o universo e tudo quanto você consegue imaginar, ele assentado à beira do poço da sua vida, você olhando para baixo, preocupado com o que está lá embaixo, e achando que aquilo vai mudar a tua vida. Do lado de fora está o dono da vida, está aquele que detém a água da vida, e Ele está dizendo para você aqui nessa noite, você que está ouvindo, seja lá de onde você estiver, não importa onde você está, importa que você esteja ouvindo aquilo que Deus está te dizendo nessa noite, você é importante para mim, Deus está dizendo, você é importante para mim, e eu tenho um projeto de vida para você, eu tenho um projeto que vai transformar a sua história, eu quero mudar a sua situação, não estou dizendo de casa, de carro, de bens materiais, não, é você bem com você, é você bem com Deus. Eu ouvi uma vez, se não me falha a memória, foi o pastor Paulo, pregando lá embaixo, na igreja, eu sou bom para guardar a voz da pessoa falando, e ele dizia sobre um grande homem, que dizia que o homem tem um vazio dentro dele, e o vazio ele é do tamanho de Deus. Nesse dia eu chorei, falei assim, meu Deus, que tamanho de buraco é esse? Se é do tamanho de Deus, e aí eu pensei assim, se é do tamanho de Deus, quem poderá preencher? Todas as suas conquistas não preencherão, toda a sua inteligência não preencherá, toda a satisfação deste mundo não preencherá. Você pode ter aí seus seguidores na internet, não sei quantos likes, views, não sei quantos vídeos monetizados, sei lá, tanta coisa que pode ter, nada disso te preencherá. Mas no dia que você encontrar, deixa eu reformular aqui, no dia que você olhar para o lado do poço da sua vida, quando você está lá, sabe quando você chega na sua casa e você deita no seu travesseiro, que você olha para tudo que você tem, você já não percebe mais, e você já não, fala assim, não está adiantando, eu ainda continuo triste, e os olhos lacrimejam, dá um nó na garganta, e você olha para o dia de amanhã e você fala assim, não vai dar, não sei o que vai ser. Deus quer estar lá sentado com você, e Ele vai colocar a mão nos seus ombros e vai dizer,
filho, eu estou aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu Deus, Deus quer fazer quando você coloca a cabeça no travesseiro e começa a remoer, e você começa a lembrar do quanto você tem se enganado, o quanto você tem corrido atrás de coisas que você já sabe, que não vai dar em nada. Quando eu falo não dá em nada, eu não estou dizendo, que não vai evoluir aqui na terra. Não estou dizendo sobre isso não. É a satisfação do seu ser. Quando você perceber que aquilo não dá em nada, o vazio continua o mesmo, e você tentar mentir para você mesmo, dizendo, não, agora vai melhorar, agora eu vou ficar feliz. Não vai. Irmão, antes, que mensagem é essa? É a realidade, irmãos, e o diabo quer nos enganar. Ele está dizendo para você, não, quando você tiver um dia, você vai ficar feliz. Não vai. Quando você tiver uma casa, você vai ficar feliz. Não vai. Quando você tiver um carro, você vai estar feliz. Não vai. Mas quando você encontrar, quando você olhar para o lado e ver o Senhor Jesus Cristo, e você se apegar a Ele como amigo, aleluia, aí você vai poder dizer como Davi, oh meu Deus, o Senhor é a minha sorte. Quando você se apegar a Jesus, aí você vai olhar para o lado, vai olhar para o monte. Foi cantado nessa noite, que diremos pois a estas coisas, tudo isso no mundo, nada poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, porque a minha recompensa, a minha satisfação não está aqui nessa terra, mas está em alcançar as mansões celestiais, aonde o meu Pai está sentado, aonde o meu Salvador reina, aleluia, e para onde Ele me levará. Meu Deus, eu estava ouvindo os irmãos cantar assim, você quer ouvir, você quer ver, aleluia, aleluia, irmão, e eu fiquei imaginando quando nós chegarmos lá, porque Jesus disse, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, eu vou preparar um lugar, porque se eu for preparar um lugar, voltarei, e vos levarei para mim mesmo. Isso disse o Senhor Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. E naquele dia, quando soar a trombeta, e nós ouvirmos o Senhor, aleluia. Você já parou para pensar, irmão? Já, irmã Terezinha? Como será naquele dia? Você sentado assim, Paulo, de repente você olha para o lado, eu chamei de Paulo, que nós já temos intimidade. E aí você olhar para o lado assim, cadê a terra? Cadê a igreja? Cadê a rua? Cadê a cidade de Lavras? E o Senhor acima nas nuvens, e nós, igrejas, pertinho de Jesus, e Jesus olhando para mim, olhando para você, presta atenção, Jesus olhando para você e dizer assim, vinde, benditos de meu Pai, e nos guiar até as bodas do Cordeiro. Você já parou para pensar, irmão? Às vezes a gente fica preocupado, atribulado nessa bolha sua, dos seus problemas, da sua preocupação, e você não consegue ver as promessas do Senhor, as promessas que são eternas, e aí de repente você se vê na mesa com o Senhor, e aí você olha para um lado e olha para o outro, e você começa a lembrar, meu Deus, ontem, se é que se dá para contar tempo lá de ontem, de antes de ontem, né? Que lá é o Cronos de Deus, né? Aí você olhar para um lado, olhar para o outro. Ontem eu estava, meu Deus, antes de ontem, que luta. Eu estava dormindo, meu Deus, que tribulação. E aí você lembrar das palavras do Senhor,
quando Jesus desceu e venceu a morte, venceu o inferno, tomou a chave lá e subiu para a glória do Senhor, e nós, você com corpo de glória transformado, olhar para um lado, olhar para o outro e ficar imaginando não, vivendo a realidade que o nosso Senhor sempre disse. E aí você admirado, com todas as belezas, com todas as maravilhas, com a mesa posta, com vários irmãos. Eu fico imaginando esses corais maravilhosos que cantam com uma coisa tremenda lá no céu. Imagina, irmãos, na unção de Deus. Imagina, irmã Terezinha, na unção de Deus, cantando, louvando a Deus, e aí dizendo, eu fico imaginando: cadê a tua força, ó morte? Cadê a tua vitória, inferno? Cadê? Agora eu já sou mais do que vencedor. Não tem mais perseguição, não tem tribulação, não tem angústia. Eu venci. Aleluia. Você já parou para pensar quando esse dia chegar? E você precisa falar isso. Às vezes nós fazemos tanta coisa, nós não apontamos o dedo para o irmão, às vezes está precisando de ouvir, porque está atribulado com as coisas aqui. Você chega assim: irmão, já nós vamos subir, já, calma, aguenta mais um pouquinho, Jesus está voltando. Era a mensagem da igreja primitiva. Sabe por quê? Porque a igreja tinha visto Jesus ser assunto aos céus, sendo elevado na nuvem, e ele disse para eles ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e eles haviam ficado ali reunidos juntamente, e de repente lá todos começaram a olhar para o outro, ver um vento veemente soprando dentro daquela casa, e viam tochas de fogo sobre a cabeça de cada um, e cada um começou a falar em línguas estranhas, e o Espírito Santo começou a manifestar as curas e maravilhas naquele lugar, e o povo tinha isso latente, vivendo eternamente ali, vivendo aquele momento ali presente, real, sem engano, sem mentira, sem falsidade. Por isso eles dividiam o que tinham, por isso eles comungavam do pão, no partir do pão, porque tinham isso como factível. E nós parece que esquecemos, parece que estamos distante. Parece que 2000 e poucos anos, é só uma história. Não é, porque se você não ficar atento, a igreja, eu tenho certeza, será arrebatada. A igreja será arrebatada. Fala para o seu irmão do lado: a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Sabe quem disse? A verdade. Se você até aqui tem vivido como se Deus não fosse real, eu te chamo a atenção. Está na hora de você avaliar bem como você está vivendo. Se você está vivendo como se Deus não existisse, está no momento de você chamar a sua memória as coisas que você já viu, que a ciência não explica, que não há uma explicação baseada em coisas lógicas, porque pode ser oh meu Pai, eu tenho certeza que é Jesus sentado no poço da sua vida. É momento de você dar atenção. E eu preciso fazer esta pergunta para você. Dentro daquilo que você já percebeu, já entendeu, porque salvação é com entendimento. Nós estamos aqui falando sobre seita. Não é seita não. Isso aqui é entendimento.
Você já entendeu que Jesus, o Filho de Deus, que criou o mundo, morreu na cruz por sua causa? Você já entendeu que Ele pagou um preço que você não podia pagar? Você já entendeu que Ele te chama para fora desta bolha com as mentiras de Satanás? Eu poderia aqui enumerar, irmãos, e eu ficaria muito tempo, eu não tenho esse tempo. Mas você já entendeu que você precisa tirar a cabeça para fora desta bolha e olhar, porque quando você olhar, eu tenho certeza, você vai ver Jesus sentado à beira do poço. Vem cá, me dá um pouquinho disso aí que você tem. Ele vai te pedir. Jesus, ele é manso e humilde, diz lá em Mateus capítulo 11, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele é manso, é humilde. Deus se despiu do seu corpo de glória e veio aqui à terra, nasceu de uma mulher, se fez igual a mim, igual a você, para dizer para você assim, ó, eu conheço todas as suas limitações, não só porque eu te fiz, mas porque eu vivi como você viveu. Eu sei o que você sente, eu sei pelo que você passa, e eu quero mudar isto. Eu quero te fazer você entender coisas que você ainda nunca entendeu. E aí quando você começar a entender, oh glória. Mas para isso, você precisa entender que Ele te ama e Ele quer te salvar. Salvar dessas mentiras, salvar deste mundo cruel, dessa enganação que há no mundo. Deus quer que você venha para a verdade que Ele é Deus e Ele é Salvador da sua vida. Se você quer aceitar Jesus nessa noite, eu te convido, coloca de pé, igreja. E você que ainda não aceitou Jesus, eu sei que o Espírito Santo falou no seu coração, Ele convence o homem do erro, do pecado e do juízo. Isso não é mérito nem meu, de ninguém, é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Se você quer se entregar a esse Jesus maravilhoso, vem aqui na frente, vem aqui correndo, vem correndo, porque nós não temos muito tempo, a vida passa depressa. Você quer aceitar Jesus? Vem aqui, estou te fazendo um apelo mesmo. Vem para Jesus, se entrega a esse Jesus que te ama, que morreu na cruz para te salvar, que pagou um alto preço, um preço que você nunca poderia pagar. Venha se entregar a Jesus Cristo. Alguém quer aceitar Jesus? Amém?